Fala aí, minha gente. E aí, beleza, gente? Pessoal, como eu falei antes, eu estava falando sobre as palavras cognatas e falsos cognatos em inglês. Então, o que é que a gente vai fazer nessa aula? A gente vai compreender melhor através de alguns exemplos, né? Sobre palavras cognatas que podem ajudar na estratégia de leitura. E também de algumas dicas de tradução, né? Então muita gente, quando se depara com alguns textos, se perde, né, tanto na questão de palavras cognatas, né, porque tem os falsos cognatos, e a questão da tradução também, né, que tem gente que traduz de forma errada. Então os textos em inglês tem essas pequenos detalhes, essas pequenas armadilhas que podem induzir o estudante ao erro. Então vamos lá para ver como é que fica. Então, ó galera, ó, como eu ia falando antes, a gente vai ver aqui estratégia de leitura de textos em inglês. Então, eu trouxe aqui um pequeno parágrafo que significa General Comprehension, que significa compreensão geral. Então, eu vou ler aqui para a gente se situar melhor. Ó, Distance education takes place when a teacher and students are separated by physical distance and technology, voice, video and data. Often in the concert with face-to-face communication is used to bridge the institutional gap. Então, assim, por aí a gente tira, né? A gente vê que existem palavras aí cognatas, né? São palavras transparentes, palavras em inglês que parecem com português, como as palavras estão aí ó, em negrito. Distance education, student, separated, physical distance, technology, voice, video, data. E aí tem face to face, communication, used e institutional. Então todas as palavras que estão destacadas aí, elas são palavras em inglês que se parecem com português. Então por essas palavras a gente já tira uma ideia do que se trata esse pequeno texto, né? Esse pequeno parágrafo. Por exemplo, distance education, né? Que significa educação à distância. Students, que significa estudantes, não? Então por aí a gente já tira ideia quando fala de estudantes e educação à distância. Separated, então separado, né? Então uma coisa está separado. Physical distance, então separado o que? A educação à distância está fisicamente separado. And technology, e a tecnologia, né? E essa tecnologia inclui o que? Quais são os exemplos? A voz, o vídeo e a data. Data, nesse caso aí, quando a gente fala de tecnologia, o que essa tecnologia predispõe? De que é? De voz, né? Então a gente pode dar uma aula à distância, né? Através da voz, né? Então você pode estar em outro lugar, em outro estado, às vezes até em outro país, e por uma videoconferência você pode dar uma aula através do vídeo, né? E a data, data nesse caso aqui, ó, quando estou marcando de caneta aqui, ó, apontando de caneta, data, ela não significa data no nosso português, ela significa dados. Então, apesar de ser uma palavra transparente, apesar de ser uma palavra que parece muito com português, que a escrita seja igualzinha do português, ela é um falso cognato. Então, portanto, tomar cuidado aí ó, com essas palavras que são falsos cognatos. E tem aí ó, often in a concert with face to face, né? Então a comunicação feita face a face, de qualquer forma, não é uma distância, né? Como eu falei antes, mas é uma coisa também que seja face a face. Is used to bridge the institutional gap. Então é usado como ponte para um gatilho de instruções, né? Então através da educação à distância a gente segue um emaranhado, a gente segue um gatilho de instruções para educação à distância. Então, como eu havia falado antes sobre estratégia de leitura, é importante também que a gente entenda também o que é uma tradução ao pé da letra. Então tem aí ó, you are a pain in the neck. Você está, ou então você é uma dor no pescoço, tá vendo aí ó? Aí tem
essa menina aí com a dor no pescoço, tá vendo? Então essa tradução ao pé da letra, né? Aí tem aí embaixo, I have butterfly in my stomach. Eu tenho borboletas em meu estômago. Então, outra tradução ao pé da letra, como você pode observar aí, ó, uma pessoa com borboletas no estômago, né? Aí, qual é a tradução que a gente pode então, que a gente pode chegar a uma tradução que não é ao pé da letra, né? Que o texto apresenta ali, que não é ao pé da letra. É nesse exemplo aqui, ó. Quando a pessoa fala you are independent neck, significa você é um chato. Perceba aí, ó. Ou então você é um mala. Tá vendo a foto de uma mala aí? Ou você é um chato, então você é um mala. Então quando ela fala aqui, ó, no outro, you are a pain in the neck, isso significa que você é um chato. Então perceba que não é uma tradução ao pé da letra, né? Então é uma coisa que você tem que saber. É uma coisa que a gente tem que saber interpretar. Então, como eu falei, é importante que a leitura em textos em inglês, né, você se habituar a textos em inglês, para você saber o que significa. E tanto aqui, ó, tanto aqui quanto no outro quadro, no outro slide, a gente vê aí, ó, fotos. E essas fotos, essas imagens é que nos ajuda a interpretar os textos, né? Então, preste atenção em imagens, preste atenção em gráficos, em tudo isso aí que nos ajuda a interpretar texto em inglês. E o outro que é I have butterfly in my stomach, que é eu estou ansioso. Então quando a gente está com, tipo como fosse realmente borboletas, como a gente está ali, ó, com ansioso, a gente fica naquela sensação que tem borboletas no nosso estômago. Então eu estou ansioso. Então a interpretação que a gente tem que ter em textos, em inglês principalmente, é essa. Então no próximo quadro, no próximo vídeo, a gente discute mais estratégias de leitura, ok?